Ilhas Brutais. Existe um lugar onde o vento é a única voz que se ouve por quilômetros, onde as ondas batem contra rochas que nenhum mapa se preocupou em nomear, onde a vida, cercada de água por todos os lados, precisou inventar suas próprias regras. Fragmentos de terra perdidos no meio do oceano. Alguns nasceram do fogo, cuspidos por vulcões que rasgaram o fundo do mar. Outros foram arrancados de continentes inteiros, separados por forças que nenhuma criatura poderia impedir. E depois, o silêncio. A distância, o esquecimento. Mas a vida não entende de esquecimento. Onde nós enxergamos isolamento, ela enxergou possibilidade. Onde nós veríamos um beco sem saída, ela encontrou um ateliê. Porque quando não há para onde fugir, não há com quem competir, não há modelo a seguir. A vida faz aquilo que faz de melhor, improvisa. E é por isso que em ilhas espalhadas pelos oceanos deste planeta, existem criaturas que não se parecem com nada que você já viu. Papagaios que esqueceram como voar. Árvores que sangram resina vermelha como se guardassem memórias de outro mundo. Não vivem em nenhum outro lugar da Terra. Nenhum. Eles são os filhos da solidão. Criaturas que existem porque uma ilha, em algum momento, foi esquecida pelo resto do mundo e decidiu criar o seu próprio. Este documentário é uma viagem até essas ilhas, até esses animais, até as histórias que o oceano tentou manter em segredo, porque em cada pedaço de terra isolado, cercado por água infinita, há algo extraordinário respirando. Algo que o mundo esqueceu, mas que ainda está lá. Uma ilha isolada é um mundo com fronteiras feitas de sal. Um território onde a única estrada de entrada e de saída é o próprio oceano. E o oceano, quase sempre, não colabora. Correntes violentas, distâncias absurdas, tempestades que duram semanas. Para a maioria das criaturas do planeta, essas ilhas simplesmente não existem. São inalcançáveis, invisíveis. E é exatamente aí que mora a diferença. Quando um continente abriga milhões de espécies disputando espaço, alimento e sobrevivência, uma ilha isolada abriga apenas aquelas que, por acaso ou por sorte, conseguiram chegar. Um pássaro carregado por uma tempestade, um réptil agarrado a um tronco à deriva, uma semente presa nas penas de uma ave migratória. Chegadas raras, improváveis, às vezes únicas. E o que acontece depois é o que torna essas ilhas tão extraordinárias. Sem a presença dos grandes predadores continentais, sem a competição feroz de centenas de espécies pelo mesmo recurso, os poucos animais que alcançaram essas terras encontraram algo raro na natureza: liberdade. Liberdade para mudar, para crescer além do esperado, para encolher quando o alimento era pouco, para abandonar habilidades que não faziam mais sentido, como voar quando não havia nenhum predador no chão. Cada ilha isolada é, na essência, um experimento. Um laboratório natural onde as condições são únicas, os ingredientes são poucos e os resultados são imprevisíveis. Algumas dessas ilhas ficam no meio do Pacífico, a milhares de quilômetros do continente mais próximo. Outras estão no Oceano Índico, esquecidas entre a costa africana e o sul da Ásia. Há ilhas no Caribe tão pequenas que caberiam dentro de um bairro, e ainda assim guardam espécies que não existem em nenhum outro ponto do planeta. O tamanho não importa. O que importa
é a distância, o tempo e o silêncio que permitiu à vida trabalhar sem ser interrompida. Porque é no silêncio que as maiores transformações acontecem. Socotra, a ilha que parece de outro planeta. A 340 quilômetros da costa do Iêmen, no ponto exato onde o Mar da Arábia encontra o Golfo de Aden, existe uma ilha que não se parece com nenhum outro lugar da Terra. Socotra, 125 quilômetros de comprimento, 44 de largura. Um grão de areia no mapa do mundo, mas um grão que guarda segredos que o resto do planeta nunca conheceu. Socotra se separou do continente, e quando essa separação aconteceu, a ilha levou consigo um pedaço do mundo antigo. Um fragmento de vida que, do outro lado do oceano, continuou se transformando, se misturando, se reinventando, mas que aqui, cercado por correntes fortes e ventos de monção que durante meses tornam a ilha praticamente inacessível, simplesmente seguiu seu próprio rumo. O resultado é um lugar que desafia a imaginação. 37% das plantas de Socotra não existem em nenhum outro ponto do planeta. 90% dos répteis são exclusivos. 95% dos caracóis terrestres, criaturas que raramente aparecem nas manchetes, vivem apenas aqui. São números que rivalizam com os de Galápagos. São números que fazem de Socotra um dos maiores tesouros biológicos do Oceano Índico. E, no entanto, quase ninguém ouviu falar dela. Talvez seja pela guerra civil que consome o Iêmen no continente. Talvez seja pela dificuldade de se chegar até lá. Voos escassos, infraestrutura mínima, meses inteiros em que as monções de verão fecham a ilha para o mundo exterior como uma porta trancada. Talvez seja porque Socotra, desde sempre, pareceu pertencer mais à imaginação do que à geografia. Os antigos navegadores que passaram por aqui a chamaram de Ilha dos Gênios, dos Espíritos. Mercadores árabes, exploradores gregos e marinheiros portugueses registraram em seus relatos uma terra estranha, onde as árvores tinham formas que não obedeciam a nenhuma lógica conhecida, onde o ar carregava o cheiro de resinas raras e onde a paisagem parecia ter sido esculpida por mãos que não eram humanas. Eles não estavam exagerando. Socotra é uma ilha de planícies costeiras ressecadas pelo sol, de cânions profundos escavados por rios que só existem durante as chuvas, de planaltos calcários que se erguem a mais de 1.500 metros de altitude e que, no topo, desaparecem dentro de nuvens baixas e persistentes. É nesses planaltos de neblina que a vida mais estranha de Socotra se esconde. É ali, onde a umidade se acumula nas folhas e escorre pelas rochas, que espécies inteiras sobrevivem num equilíbrio frágil entre a secura do deserto e o frescor das nuvens. Uma ilha com dois mundos dentro dela. Um quente, seco e implacável. Outro úmido, silencioso e encoberto. E em ambos, criaturas que o resto da terra nunca viu. A árvore do sangue de dragão e o ecossistema que ela sustenta.
Se existe uma árvore que parece ter sido desenhada por alguém que nunca viu uma árvore antes, é esta, a árvore do sangue de dragão. Seu tronco é liso, pálido, quase cinzento, e se ergue como uma coluna solitária até o ponto em que, de repente, explode numa copa densa e perfeitamente simétrica que lembra um guarda-chuva virado ao contrário, ou um cogumelo gigante, ou uma antena viva captando sinais do céu. A árvore fabrica sua própria chuva. Cada exemplar é, ao mesmo tempo, reservatório e distribuidor de água num ambiente onde cada gota conta. E a sombra que essa copa projeta no solo cria um microclima. Um espaço mais fresco, mais úmido, protegido do sol inclemente do Planalto. É debaixo dessas árvores que outras plantas menores conseguem germinar. É ali que insetos encontram abrigo. É ali que lagartos endêmicos caçam, que aves descansam, que caracóis terrestres, aqueles que existem apenas em Socotra, rastejam entre as pedras úmidas. A árvore do sangue de dragão não é apenas uma espécie, é o alicerce de um ecossistema inteiro. Uma árvore que alimenta, protege, hidrata e abriga, sustentando sob sua sombra um pequeno universo de criaturas que sem elas não teriam onde existir, numa ilha onde tudo isso é raro. Se Socotra tem um coração, ele é vermelho e pulsa dentro dessas árvores. Debaixo das árvores do sangue de dragão, entre as rochas calcárias dos planaltos e nas paredes verticais dos cânions que cortam a ilha, existe uma população inteira de criaturas que a maioria dos livros de zoologia mal menciona. Socotra abriga 31 espécies de répteis. 29 delas não existem em mais nenhum lugar do planeta. 29 em 31. É um número quase absurdo, como se a ilha tivesse decidido que nada do que vive aqui deveria pertencer a mais ninguém. E cada uma dessas espécies é, à sua maneira, uma pequena obra de engenhosidade. O camaleão de Socotra é talvez o mais emblemático. Um animal solitário de hábitos noturnos que se move com aquela lentidão calculada dos camaleões, cada passo uma decisão, cada olho girando independente do outro, varrendo o ambiente em busca de presas e ameaças ao mesmo tempo. Numa ilha sem grandes predadores terrestres, o camaleão de Socotra nunca precisou aprender a ter medo, e por isso desenvolveu algo raro entre os de sua família: agressividade. Ele não se esconde, ele confronta. Mas Socotra não pertence apenas aos répteis. No ar, a ilha guarda suas próprias joias. Cerca de 230 espécies de aves já foram registradas no arquipélago, e entre elas há um punhado que existe apenas aqui. O estorninho de Socotra é uma ave de plumagem escura com reflexos metálicos, gregária, barulhenta, que voa em bandos pelos vales e pousa nas árvores em grupos ruidosos, como se estivesse sempre em festa. O pardal de Socotra é mais discreto, mais contido, um habitante das vilas e das plantações que convive de perto com os poucos humanos da ilha. Mas talvez a ave mais surpreendente de Socotra não seja endêmica. É uma visitante que escolheu esta ilha como um dos seus últimos grandes refúgios. O abutre do Egito, uma ave de rapina que nos continentes sofre declínio severo, encontrou em Socotra algo raro: paz. Aqui, sem perseguição, sem linhas de energia que os derrubem em pleno voo, os abutres do Egito mantêm uma das populações mais saudáveis do mundo. A ilha que o mundo esqueceu tornou-se para eles o último lugar seguro. É assim que Socotra funciona. Répteis que não existem em mais nenhum lugar. Aves que só aqui encontram silêncio suficiente para sobreviver. Criaturas que não pedem atenção, não estampam capas de revista, não aparecem em documentários famosos. Habitantes esquecidos de uma ilha esquecida, mas vivos, todos eles.
Madagascar, a ilha-continente dos fantasmas. Oceano Índico, costa leste da África. A 400 quilômetros da costa sudeste da África, separada do continente pelo Canal de Moçambique, existe uma ilha que não deveria ser chamada de ilha: Madagascar. Quase 600 mil quilômetros quadrados, maior que a França, maior que a Espanha. A quarta maior ilha do planeta. E de longe, a mais estranha. Porque Madagascar não é apenas grande. Madagascar é um mundo à parte. Um lugar onde as regras que governam a vida no resto do planeta foram reescritas do zero. Onde quase tudo o que vive, quase tudo, não existe em mais nenhum outro lugar da Terra. Os números são difíceis de acreditar. Mais de 90% dos mamíferos de Madagascar são endêmicos. Não existem em nenhum outro canto do mundo. 90%. Isso significa que quase todo mamífero que pisa, salta, escala ou voa nesta ilha é uma exclusividade absoluta, uma invenção local. Uma criatura que a Terra produziu apenas aqui, e aqui decidiu guardar. Com as plantas, o número é igualmente absurdo. Mais de 80% das espécies vegetais não crescem em nenhum outro solo. Com os répteis, a taxa de endemismo ultrapassa os 90%. Com os anfíbios, chega perto dos 100%. Madagascar abriga mais de 250 mil espécies conhecidas, e 70% delas são exclusivas. Não há nada comparável na face da Terra, nem Galápagos, nem Socotra, nem Bornéu, nenhuma outra ilha, nenhum outro arquipélago, nenhum outro recanto isolado acumula tanta vida única em um só lugar. Madagascar é, nesse sentido, um continente disfarçado de ilha, um reino biológico inteiro comprimido dentro de uma única massa de terra cercada por mar. E o mais fascinante é o que não existe aqui. Não há macacos, não há antílopes, não há elefantes, girafas, leões, hienas ou qualquer um dos grandes mamíferos que dominam a África, ali do outro lado do canal. A apenas 400 quilômetros de distância, existe um dos maiores espetáculos de fauna terrestre do planeta. E Madagascar virou as costas para ele. Ou, mais precisamente, o canal virou as costas por ela. Aquela faixa de oceano, agitada, profunda e implacável, funcionou como um muro de água salgada que impediu a entrada dos grandes protagonistas africanos. E ao fazer isso, abriu o palco para um elenco completamente diferente. Sem os grandes predadores, sem os grandes herbívoros, sem a competição esmagadora que molda a vida nos continentes, Madagascar se tornou um laboratório. Um lugar onde criaturas que em qualquer outro cenário teriam sido engolidas pela concorrência encontraram espaço para prosperar, para se diversificar, para se reinventar de formas que a biologia continental jamais permitiria. E nenhuma dessas criaturas representa isso melhor do que os lêmures. Primatas que em qualquer outro lugar do mundo teriam sido substituídos por macacos mais fortes, mais rápidos, mais adaptáveis, mas que aqui, protegidos pelo canal, pelo isolamento, pela ausência dos rivais que nunca chegaram, floresceram como em nenhum outro lugar. Mais de 100 espécies, dos menores primatas do mundo que cabem na palma da mão, aos maiores de Madagascar, que saltam entre as copas das árvores com a elegância de bailarinos. Mas os lêmures são apenas o começo. Madagascar guarda predadores que não se parecem com nenhum outro predador. Camaleões que respondem por mais da metade de todas as espécies do planeta. Insetívoros que imitam ouriços, toupeiras e musaranhos sem ter parentesco com nenhum deles. E uma criatura tão bizarra, tão inclassificável, tão desafiadora de qualquer tentativa de comparação,
que, quando os europeus a viram pela primeira vez, acreditaram estar diante de um presságio de morte. Tudo isso numa só ilha. Madagascar não é apenas um lugar onde a vida é diferente. É um lugar onde a vida decidiu provar que sempre pode ser diferente. Que não existe uma só maneira de ser mamífero. Que não existe uma só maneira de ser predador. Que não existe uma só maneira de ocupar uma floresta, um deserto, uma montanha. A ilha continente não copiou ninguém. Ela inventou tudo do zero. Nas florestas úmidas do leste de Madagascar, pouco antes do amanhecer, o silêncio se rompe. Um som longo, grave, ondulante, algo entre um canto de baleia e o lamento de um instrumento que nunca foi inventado, atravessa a copa das árvores, ecoa pelos vales e alcança distâncias de mais de 3 quilômetros. É o canto do Indri, o maior lêmure vivo do planeta. E quando ele canta, a floresta inteira escuta. O Indri pesa até 9,5 kg. Seus olhos são enormes, redondos, de um amarelo esverdeado que parece aceso por dentro. Ele não tem cauda, ou tem apenas um toco curto, quase invisível, algo raro entre os lêmures, que costumam usar a cauda como ferramenta de equilíbrio, de comunicação, de identidade. Mas o Indri não precisa dela. Seus membros traseiros são tão longos e poderosos que ele salta entre os troncos verticais das árvores com impulsos de até 10 metros. Cada salto é um voo, cada pouso é uma precisão. E o canto, sempre o canto. Casais de Indris cantam juntos, reforçar o vínculo entre o casal para dizer à floresta: nós estamos aqui e este pedaço é nosso. Os filhotes, quando ainda jovens, tentam acompanhar, desafinados, fora do ritmo, aprendendo aos poucos a melodia que um dia será a deles. Pesquisadores descobriram que o Indri é um dos raríssimos mamíferos não humanos que possuem ritmo, uma capacidade de organizar sons no tempo que, até pouco atrás, acreditava-se ser exclusiva da nossa espécie. O Indri canta, e ao cantar, lembra ao mundo que a música não nos pertence. Mas se o Indri é a voz da floresta, o sifaka é a dança. Os sifacas são lêmures de pelagem espessa e sedosa, brancos, dourados, negros, ou uma combinação de todos esses tons, dependendo da espécie. Nas árvores, movem-se com a mesma agilidade dos Indris, saltos longos verticais de tronco em tronco, mas é no chão que o sifaka se torna inesquecível, porque quando precisa cruzar um trecho aberto entre duas árvores, ele não anda, ele não corre, ele dança. Ergue os braços acima da cabeça, inclina o corpo para o lado e avança em saltos laterais rápidos e ritmados, como um bailarino atravessando o palco de um teatro. É um movimento tão peculiar, tão elegante e tão aparentemente absurdo que quem o vê pela primeira vez não sabe se ri ou se aplaude. Mas esse passo de dança tem uma razão. As pernas do sifaka são desproporcionalmente longas em relação ao tronco, perfeitas para saltar entre árvores, mas pouco práticas para caminhar em linha reta. A dança lateral é, na verdade, a solução biomecânica mais eficiente que ele encontrou para um corpo projetado para o alto, não para o plano. Existem mais de 100 espécies. Lêmures que comem bambu,
e desenvolveram uma resistência incomum ao cianeto que a planta libera. Lêmures de cauda anelada, listrada em preto e branco, que a erguem como uma bandeira durante disputas territoriais. Lêmures noturnos, diurnos, solitários, gregários, terrestres, arborícolas. Uma radiação de formas tão vasta que Madagascar sozinha abriga mais diversidade de primatas do que continentes inteiros. E todos eles, todos, são exclusivos desta ilha. Nenhum lêmure existe naturalmente fora de Madagascar. Nenhum. Em nenhum lugar. É como se a ilha tivesse feito um pacto silencioso com essas criaturas. Vocês não saem. E eu garanto que ninguém mais como vocês vai existir. O pacto se mantém. Os lêmures continuam aqui, cantando, dançando, hibernando, saltando, fazendo cada um à sua maneira, aquilo que nenhum outro primata no mundo aprendeu a fazer. O predador solitário do topo da cadeia. Em Madagascar não existem leões. Não existem leopardos, não existem hienas, chacais, águias marciais ou qualquer um dos predadores que na África continental impõem medo pelo tamanho, pela força bruta, pela reputação construída em milhares de documentários. Aqui o trono pertence a outro animal, a fossa. E quem a vê pela primeira vez não sabe exatamente o que está vendo. Ela tem o corpo alongado e musculoso de um felino. As patas curtas e firmes de um pequeno urso, o focinho afilado de um viverídeo, a cauda, longa, quase do mesmo comprimento do corpo, lembra a de um macaco. É um animal que parece ter sido montado a partir de peças de outros animais e que, justamente por isso, confundiu cientistas durante décadas. Durante muito tempo, a fossa foi classificada como felino, depois como viverídeo. Hoje sabemos que ela pertence a um grupo de carnívoros exclusivo de Madagascar, aparentado com os mangustos, que chegou à ilha e, livre da competição continental, seguiu seu próprio caminho. A fossa é o resultado final desse caminho. O maior carnívoro terrestre de Madagascar, o predador do topo. E ela leva esse título a sério. A fossa pesa entre 6 e 10 quilos. Algumas excepcionalmente grandes podem ultrapassar os 12. Tem cerca de 80 centímetros de corpo, mais outros 70 ou 80 de cauda. Para os padrões africanos, seria considerada um predador médio, talvez modesto. Mas em Madagascar, onde não há concorrência, ela é absoluta. E é nas árvores que a fossa revela seu verdadeiro talento. Seus tornozelos são flexíveis a ponto de girar quase completamente para trás. Uma característica rara entre mamíferos, o que lhe permite descer troncos de cabeça para baixo com a mesma facilidade com que sobe. Suas garras são semi-retráteis, como as de um gato, e agarram a casca das árvores com uma firmeza silenciosa. Sua cauda funciona como um leme de equilíbrio enquanto ela se desloca pelos galhos mais altos da copa, perseguindo a presa que mais lhe interessa. Os lêmures. Mais da metade da dieta da fossa pode ser composta de lêmures. Ela os caça nas árvores, o território que eles consideram seguro. Ela sobe atrás deles, persegue-os pelos galhos, encurrala-os contra o nada. Um lêmure que salta para escapar pode errar o próximo galho. A fossa raramente erra. Ela é rápida, precisa e paciente. Quando não encontra lêmures, come roedores, répteis, aves, até caranguejos. É oportunista. Mas os lêmures são sua especialidade. E são eles que moldaram cada detalhe do seu corpo de caçadora. A fossa é um animal solitário. Machos e fêmeas se encontram apenas para acasalar. E o ritual é tão particular quanto o próprio animal.
A fêmea sobe em uma árvore específica e permanece ali, às vezes por uma semana, enquanto vários machos se reúnem na base, competindo entre si pelo direito de subir até ela. As disputas são intensas, vocalizações altas, confrontos físicos, perseguições ao redor do tronco. Quando um macho finalmente prevalece e sobe, o acasalamento pode durar horas. Depois, ele desce, e outro pode subir. A fêmea, do alto da árvore, controla o processo inteiro. Quando nascem, os filhotes são pequenos, cegos e completamente dependentes. A mãe os cria sozinha, numa toca no solo ou numa cavidade entre rochas, e os alimenta durante meses antes que possam acompanhá-la nas caçadas. São necessários 3 a 4 anos para que um jovem atinja a maturidade. Um tempo longo para um predador desse porte, e um dos motivos pelos quais cada fossa que se perde é uma perda difícil de repor. É um animal que quase ninguém conhece, que não tem a fama do leopardo, a majestade do leão ou a velocidade do guepardo, mas que, dentro dos limites da sua ilha, exerce o mesmo papel que qualquer um deles exerce nos grandes continentes. A fossa é o medo que percorre as copas das árvores de Madagascar. É a sombra que os lêmures pressentem antes de ver. É a prova de que não é preciso ser grande para ser o maior. Basta estar no lugar certo e ser bom o suficiente no que faz. Os camaleões e os tenreques, mestres da forma e do disfarce. Existe uma regra que parece valer para toda a vida em Madagascar. Se algo pode ser reinventado, será. E nenhum grupo de animais ilustra melhor essa regra do que os camaleões. Mais da metade de todas as espécies de camaleões do mundo vivem em Madagascar. Mais da metade. De todas as espécies que existem na Terra, a maioria está concentrada nesta única ilha. É como se a natureza, ao distribuir camaleões pelo planeta, tivesse reservado a parte mais generosa e a mais criativa para cá. E a criatividade é absurda. Comecemos pelo maior. O camaleão de Parson é um gigante entre os seus. Pode ultrapassar 60 centímetros de comprimento. Seu corpo é maciço, robusto, coberto por uma pele grossa que muda de cor com uma lentidão quase solene, como se ele soubesse que tem todo o tempo do mundo. Seus olhos cônicos independentes, cada um girando em uma direção diferente, varrem o ambiente com uma atenção que beira a paranoia. Quando localiza um inseto, o resto do corpo permanece absolutamente imóvel. Só os olhos se movem. Depois, num disparo tão rápido que o olho humano mal registra, a língua, que pode ter o dobro do comprimento do corpo, é lançada para frente, atinge a presa com uma ponta pegajosa e a recolhe de volta à boca. Tudo em frações de segundo. É uma emboscada em câmera lenta que termina em um raio. E é tão pequeno que sua existência passou despercebida durante todo o tempo em que humanos visitaram Madagascar. Esteve ali o tempo todo. Ninguém o viu. E entre esses dois extremos, entre o gigante de 60 centímetros e o anão de 13 milímetros, Madagascar abriga dezenas de outras espécies. Camaleões que vivem no alto das copas e camaleões que nunca sobem numa árvore. Camaleões que mudam de cor para comunicar humor, temperatura, intenção, porque a mudança de cor, ao contrário do que se acredita, não serve primariamente para camuflagem. Serve para falar. Um camaleão que escurece está irritado, ou com frio, ou pronto para lutar. Um que exibe cores vibrantes está cortejando ou ameaçando.
ou dizendo ao rival que se afaste. A pele do camaleão é uma linguagem inteira, uma conversa silenciosa travada em pigmentos. Madagascar é o lugar onde essa linguagem alcançou sua máxima eloquência. Mas se os camaleões são os mestres do disfarce visual, os tenreques são os mestres do disfarce evolutivo. E aqui, a história se torna verdadeiramente estranha. Imagine um ouriço. Agora imagine que ele não é um ouriço. O tenrec listrado é um animal pequeno, cabe na palma da mão, coberto por listras amarelas e negras que lembram uma vespa mais do que um mamífero. Entre seus espinhos, alguns são diferentes. São mais grossos, destacados e podem ser vibrados voluntariamente pelo animal, produzindo um som agudo, quase ultrassônico. É uma forma de comunicação. O tenrec listrado fala com os espinhos. Friccionando-os uns contra os outros, ele emite sinais que outros tenreques conseguem captar. Uma técnica chamada estridulação, mais comum em insetos do que em mamíferos. É, na verdade, o único mamífero conhecido a se comunicar dessa maneira. Um mamífero que fala como um grilo. Em qualquer outro lugar do mundo, um animal assim seria considerado uma anomalia. Em Madagascar, ele é apenas mais um capítulo de uma história onde nada segue o roteiro esperado. Onde camaleões cabem na ponta de um dedo e tenreques imitam ouriços sem nunca ter visto um. Onde a forma é uma resposta ao problema, não à herança. Madagascar não copia. Madagascar converge, chega ao mesmo lugar por caminhos que ninguém mais tomou. E o resultado é um catálogo de criaturas que parecem familiares, até você descobrir que não são nada do que parecem. Nova Zelândia, uma terra governada por asas que escolheram o chão. Há lugares no mundo onde a vida se adaptou a condições extremas, lugares onde o calor, o frio, a altitude ou o isolamento forçaram as criaturas a mudar. Um lugar onde a vida fez algo que não fez em quase nenhum outro canto do planeta. Abandonou o céu. 2 ilhas principais e centenas de ilhas menores, perdidas no Pacífico Sul, a mais de 1.500 quilômetros da Austrália, o vizinho mais próximo. Um arquipélago coberto de florestas temperadas, montanhas com neve, fiordes, vulcões, planícies varridas pelo vento. Um cenário de uma beleza cinematográfica que esconde uma história biológica sem paralelo. Porque a Nova Zelândia é a terra dos pássaros que não voam. 16 espécies de aves que ainda existem aqui abandonaram o voo. 16. É o maior número de aves não voadoras de qualquer país do planeta. E se contarmos as espécies que já foram extintas, os moas, os adzebils, os gansos gigantes, o número sobe muito mais. A Nova Zelândia não é apenas um lugar onde algumas aves perderam a capacidade de voar. É o lugar onde não voar se tornou a estratégia dominante. E a explicação começa com uma ausência. Quando a Nova Zelândia se separou do antigo supercontinente Gondwana e começou sua longa deriva pelo Pacífico, ela levou consigo uma carga biológica. Plantas, insetos, répteis, algumas aves primitivas. Mas não levou mamíferos terrestres. Nenhum. Nenhum roedor,
nem um marsupial, nem um predador de 4 patas. Os únicos mamíferos nativos que existem na Nova Zelândia são morcegos. 2, apenas 2. E morcegos voam. Não patrulham o chão da floresta. Não vasculham a serapilheira. Não perseguem presas entre as raízes. O chão da Nova Zelândia ficou vazio. E quando o chão está vazio, as aves descem. É uma lógica simples, quase inevitável. Voar custa energia, muita energia. Manter músculos peitorais poderosos, ossos ocos, um metabolismo acelerado capaz de sustentar o voo é um investimento enorme. Se não há predadores terrestres, se o chão está repleto de insetos, de frutas caídas, de sementes, de oportunidades que ninguém mais está aproveitando, por que gastar essa energia? Por que manter asas funcionais se o solo oferece tudo o que você precisa e ninguém ali embaixo pode matá-lo? As aves fizeram as contas e pousaram. E não foram apenas os pássaros que cresceram na ausência dos mamíferos. Os insetos também. A Nova Zelândia é o lar dos wetas, insetos gigantes do tamanho de um punho humano, pesando tanto quanto um pardal, criaturas que nos continentes teriam sido devoradas por ratos, musaranhos ou qualquer pequeno mamífero insetívoro. Mas aqui, sem essa pressão, os wetas ocuparam o nicho dos roedores. Saem à noite, comem sementes, folhas, frutas, alguns cavam tocas, um inseto vivendo como um rato. Porque o rato nunca apareceu. Um mundo invertido. Um mundo onde as aves fazem o trabalho dos mamíferos e os insetos fazem o trabalho dos roedores. Onde o céu é quase dispensável e o chão, o verdadeiro reino. O dinossauro vivo que desafia o tempo. Existe em Nova Zelândia uma criatura que fez algo ainda mais impensável. Ela decidiu não mudar. Enquanto o mundo inteiro se transformava ao seu redor, enquanto continentes se partiam, oceanos se abriam, espécies inteiras surgiam e desapareciam, ela permaneceu, quieta, imóvel. Praticamente idêntica ao que sempre foi. Como se o tempo passasse por ela sem tocá-la. Como se houvesse firmado um acordo com a própria existência. Eu não mudo e você me deixa ficar. O tuatara. À primeira vista, parece um lagarto. Corpo robusto, pele escamosa, de um verde acinzentado salpicado de manchas. Uma crista de espinhos ao longo do dorso. Mais proeminente nos machos, que lhe dá um ar vagamente pré-histórico. Pode chegar a 80 centímetros de comprimento e pesar mais de 1 quilo. Move-se com uma lentidão deliberada, quase filosófica, como se cada passo fosse calculado, para gastar o mínimo possível de energia. Mas o tuatara não é um lagarto. E essa é a informação que muda tudo. O tuatara é o único sobrevivente da ordem Rhinchocephalia, um grupo de répteis cuja linhagem remonta a mais de 200 milhões de anos. 200 milhões. Quando os primeiros rhinchocefálios caminhavam pela Terra, os dinossauros ainda estavam em seus primeiros capítulos. Havia dezenas de espécies nessa ordem, espalhadas por vários continentes. Todas desapareceram. Os fósseis mais recentes de seus parentes têm 60 milhões de anos. 60 milhões de anos de silêncio no registro fóssil. E então, numa ilha remota do Pacífico Sul, um único representante continua vivo. O último, o único. O tuatara é, literalmente, um sobrevivente de outro mundo.
e seu corpo guarda as marcas dessa antiguidade. Seus dentes, por exemplo, não são dentes no sentido convencional. Não são peças separadas, encaixadas em alvéolos, como os de um lagarto ou de um mamífero. São extensões do próprio osso da mandíbula, projeções ósseas afiadas, serrilhadas, que se desgastam com o uso e não são substituídas. É uma dentição primitiva, arcaica, que praticamente nenhum outro réptil vivo ainda possui. E o tuatara a usa com uma mecânica de mastigação única. A mandíbula inferior desliza para frente sobre a superior num movimento de serra, cortando o alimento como uma lâmina sobre uma tábua. Nenhum outro vertebrado vivo mastiga dessa forma. E depois, há o terceiro olho. No topo da cabeça do tuatara, entre os dois olhos normais, existe um órgão fotossensível chamado olho parietal. Ele possui uma lente, uma retina rudimentar e conexões nervosas com o cérebro. Nos filhotes é visível uma pequena mancha translúcida no crânio. Com a idade, escamas o cobrem e ele desaparece da superfície. Mas continua funcional. Não forma imagens. Não é um olho no sentido em que conhecemos, mas detecta luz. Ajuda o tuatara a regular seus ciclos de atividade, a perceber as estações, a calibrar seu relógio biológico. Um terceiro olho, no topo da cabeça. Um órgão que existia em répteis primitivos e que em quase todos os descendentes modernos foi reduzido a quase nada. No tuatara, ele persiste. Tudo no tuatara é lento. Profundamente, inacreditavelmente lento. Ele é ativo em temperaturas que deixariam a maioria dos répteis imóvel. Enquanto lagartos precisam de calor para funcionar, o tuatara prospera em temperaturas que podem cair abaixo de 10 graus centígrados. Seu metabolismo é um dos mais lentos entre todos os répteis. Sua frequência cardíaca pode chegar a um batimento a cada vários segundos. Ele respira tão devagar que é possível observá-lo por minutos e não perceber nenhuma expansão do tórax. E ele transforma essa lentidão em longevidade. Tuataras podem viver mais de 100 anos. Alguns pesquisadores acreditam que indivíduos saudáveis possam ultrapassar os 150. É uma vida extraordinariamente longa para um réptil desse porte, e ela se estende a cada aspecto da sua biologia. A maturidade sexual só chega entre os 10 e os 20 anos de idade. O acasalamento acontece a cada 2 a 5 anos. Após a cópula, a fêmea pode levar até 10 meses para depositar seus ovos. E a incubação, a mais longa de qualquer réptil, pode durar de 12 a 15 meses, mais de um ano. Um ovo no solo esperando enquanto as estações passam por cima dele. É um animal que vive em câmera lenta, que se reproduz em câmera lenta, que envelhece em câmera lenta. É um nome simples para um animal que carrega nas costas, mais do que espinhos, o peso de uma história que atravessa eras inteiras. O tuatara não desafiou o tempo. Ele simplesmente se recusou a ter pressa. O papagaio noturno que não voa. De todos os pássaros estranhos da Nova Zelândia, e são muitos, existe um que parece ter sido projetado por alguém que nunca viu um papagaio antes. Ele é enorme. É o papagaio mais pesado do mundo. Pode ultrapassar os 4 quilos. Tem a plumagem verde-amarelada, macia e desgrenhada, que se confunde perfeitamente com o musgo do chão da floresta. Seu rosto é largo, achatado, com um disco facial de penas finas que lembra o de uma coruja. Seus olhos são grandes, redondos, voltados para frente, adaptados para enxergar na escuridão, porque ele é noturno, um papagaio noturno, o único papagaio noturno do mundo, e ele não voa, o kakapo. O nome significa papagaio da noite, kaka, papagaio, por noite, e esse nome resume quase tudo.
quase porque não diz o quanto esse animal é extraordinário, o quanto desafia tudo o que sabemos sobre papagaios e, de certa forma, tudo o que sabemos sobre aves. O cacapo tem asas. São proporcionalmente curtas, arredondadas, macias e completamente inúteis para o voo. Ele pode usá-las para se equilibrar ao saltar de um galho baixo ou para amortecer uma descida íngreme, planando brevemente como um paraquedista desajeitado. Mas voar no sentido real da palavra, subir, deslocar-se, cruzar distâncias, isso ele não faz. Suas pernas, em compensação, são grossas e poderosas. Ele caminha, corre quando precisa, escala árvores com a ajuda do bico e das garras, e percorre trilhas no chão da floresta que ele mesmo cria e mantém. Caminhos pisados, limpos, que conectam seus pontos de alimentação como uma rede pessoal de estradas. E há o cheiro. O cacapu tem um odor corporal distinto, um cheiro doce, almiscarado, que alguns descrevem como mel misturado com flores. É agradável para o nariz humano, mas é um problema para um animal que não pode fugir voando. Esse cheiro o denuncia. Predadores que caçam pelo olfato podem rastreá-lo com facilidade. Na Nova Zelândia original, sem mamíferos terrestres, isso não importava. Não havia quem seguisse o cheiro. Mas quando os predadores chegaram, ratos, gatos, arminhos, trazidos por humanos, aquele perfume doce se tornou uma sentença. Mas antes dos predadores, antes do perigo, existe o ritual. E o ritual do cacapu é um dos mais espetaculares e mais solitários de toda a natureza. Quando a estação de reprodução se aproxima, os machos sobem até os pontos mais altos do seu território. Ali, escavam depressões rasas no solo, pequenas tigelas de terra, cuidadosamente limpas, posicionadas junto a rochas ou barrancos que funcionam como amplificadores naturais. E então, ao cair da noite, começam a chamar. O som é um boom, grave, profundo, ressonante, produzido por um saco torácico inflável que o macho expande até quase dobrar de tamanho. Ele infla o peito, abaixa a cabeça e solta um pulso de som tão grave que mais se sente do que se ouve. Cada sequência pode incluir 20, 30, 50 booms consecutivos. E ele repete isso noite após noite. 8 horas por noite. Todas as noites. Durante 2 a 3 meses seguidos. O som viaja por quilômetros através dos vales e das encostas, como a batida de um coração gigantesco enterrado na terra. É um sistema chamado lek, uma arena de cortejo, onde os machos se exibem em posições fixas e as fêmeas visitam, avaliam e escolhem. O cacapo é o único papagaio do mundo que utiliza esse sistema, e é uma das poucas aves do planeta a praticá-lo sem a capacidade de voar. O macho não pode ir até a fêmea. Ele chama, e espera, e chama, e espera. Noite após noite, sozinho na sua tigela de terra, inflando o peito contra a escuridão. E há mais uma particularidade. O cacapu não se reproduz todos os anos. Sua reprodução está intimamente ligada à frutificação de uma árvore específica, o rimo, uma conífera nativa da Nova Zelândia, cujos frutos amadurecem de forma irregular a cada 2 a 4 anos. Só quando o rimu frutifica em abundância, só quando há alimento suficiente para sustentar o esforço colossal da reprodução, é que as fêmeas entram em condição de acasalar. O cacapo espera pela árvore. A árvore dita o ritmo. Em anos sem rimo, não há booms, não há corte, não há filhotes. O silêncio. A fêmea, quando finalmente acasala, põe de 1 a 4 ovos num ninho no chão, sob raízes ou dentro de troncos ocos. Ela os incuba sozinha. O macho não participa. Não cuida dos ovos, não alimenta os filhotes, não defende o ninho.
Sua contribuição começa e termina no boom. A fêmea faz o resto. Os filhotes crescem devagar, levam anos para atingir a maturidade. E o kakapo, como animal, vive muito. É possivelmente o papagaio mais longevo do mundo. Pode ultrapassar os 90 anos. Alguns indivíduos acompanhados por pesquisadores viveram tanto que se tornaram conhecidos por nome. Cada kakapo vivo hoje tem um nome. Cada um tem um transmissor. Cada um é monitorado individualmente. Porque existem apenas 236 kakapos em todo o planeta. Todos na Nova Zelândia. Todos em ilhas santuário, cuidadosamente protegidas de predadores invasores. Cada ovo que é posto é vigiado. Cada filhote que nasce é pesado, medido, nomeado. É um dos programas de conservação mais intensivos já conduzidos para uma espécie. E cada temporada de reprodução é tratada como um evento de importância nacional. A temporada mais recente começou no final de 2025, a primeira em 4 anos deflagrada por uma frutificação excepcional de rimo. Os pesquisadores esperam que seja uma das maiores temporadas de eclosão já registradas. Cada boom captado pelos transmissores é uma promessa. Cada ovo confirmado, uma vitória. O kakapo não foi feito para o mundo que existe hoje. Foi feito para uma Nova Zelândia, sem gatos, sem ratos, sem arminhos. Uma Nova Zelândia onde um papagaio gordo, perfumado, incapaz de voar e que só se reproduz quando uma árvore específica dá frutos, podia se dar ao luxo de ser exatamente assim. Esse mundo quase desapareceu, mas o kakapo ainda está aqui, inflando o peito, chamando na escuridão, esperando, como sempre esperou, que alguém ouça. Galápagos, o laboratório vivo, onde o fogo encontrou o mar. No meio do Oceano Pacífico, a quase 1000 quilômetros da costa do Equador, o fundo do mar se rasgou. Não houve aviso, não houve prelúdio, apenas uma fissura no leito oceânico, profunda o bastante para alcançar o manto da Terra. Aquela camada incandescente, semilíquida, que arde sob a crosta como uma fornalha esquecida. O magma subiu, rompeu a água, e onde antes havia apenas oceano, azul, vazio, infinito, surgiu rocha. Rocha negra, fumegante e estéril. Lava solidificada contra a água do mar. Uma ilha que não existia na véspera e que, ao nascer, não possuía absolutamente nada. Nenhuma planta, nenhum inseto, nenhuma semente. Apenas pedra quente cercada de sal. Foi assim que Galápagos começou. Não de uma vez. Não como um evento único. Galápagos nasceu em etapas, ilha por ilha, durante milhões de anos. E o mecanismo que as criou continua ativo hoje. Sob o arquipélago existe o que os geólogos chamam de ponto quente. Um jato fixo de magma que sobe das profundezas do manto terrestre como uma tocha apontada para cima. Esse jato não se move, mas a placa tectônica sobre ele, a placa de Nazca, se move. Desliza lentamente para o leste, a uma velocidade de alguns centímetros por ano, como uma esteira rolante feita de rocha. Cada vez que um trecho novo da placa passa sobre o ponto quente, o magma rompe a crosta e constrói uma nova ilha. E a ilha anterior, já formada, é carregada para o lado pela placa, afastando-se da fonte de calor, esfriando, erodindo, envelhecendo. O resultado é um arquipélago em fila, uma cadeia de ilhas organizadas pela idade. As mais antigas a leste, mais baixas, mais erodidas, algumas já parcialmente submersas. As mais jovens a oeste, mais altas,
mais brutas, ainda em construção. A ilha de San Cristóbal, a leste, tem cerca de 4 milhões de anos. E é aqui, neste cenário improvável, que a vida fez uma de suas chegadas mais extraordinárias. Porque nada nasceu em Galápagos. Tudo veio de fora. Cada planta que hoje cobre as encostas dos vulcões chegou como semente, carregada pelo vento, presa nas patas de uma ave, flutuando na superfície do mar durante dias ou semanas, até encalhar numa praia de lava. Cada inseto chegou voando, ou agarrado a um pedaço de madeira à deriva. Cada réptil, e Galápagos é um lugar de répteis, não de mamíferos, chegou da mesma forma, arrastado por correntes oceânicas, agarrado a troncos e massas de vegetação arrancadas das costas da América do Sul por tempestades e lançadas mar adentro. Viagens acidentais, sem destino, sem garantia de chegada. As tartarugas gigantes. Cada ilha uma espécie, uma história. Enormes, de carapaça alta e escura, pescoços longos erguidos como periscópios. Galápagos, o próprio nome do arquipélago, vem do espanhol antigo para um tipo de sela de cavalo que a carapaça desses animais lembrava. As ilhas foram batizadas pelas tartarugas, nomeadas por elas, definidas por elas. E essa é, talvez, a maneira mais honesta de apresentar Galápagos, como um lugar que pertence, antes de tudo, a esses animais. A tartaruga gigante de Galápagos é o maior quelônio terrestre do planeta. Um macho adulto pode ultrapassar os 250 quilos. Alguns indivíduos excepcionais chegaram a 400. Seu casco pode medir mais de 1,20 m de comprimento. Suas patas são grossas como postes, cobertas de escamas duras, feitas para sustentar esse peso monumental sobre terrenos de lava irregular. E elas vivem muito. Quanto exatamente? Ninguém sabe com certeza, porque muitas tartarugas de Galápagos já estavam adultas quando os primeiros pesquisadores começaram a monitorá-las. Estimativas conservadoras apontam para mais de 100 anos. Algumas podem ultrapassar os 170. São animais que nascem e morrem em escalas de tempo que desafiam a percepção humana. Mas o que torna essas tartarugas verdadeiramente extraordinárias não é apenas o tamanho ou a longevidade, é a diversidade. Em Galápagos, as tartarugas gigantes não são uma espécie. São muitas, cada ilha principal, e em alguns casos, cada vulcão dentro da mesma ilha abriga sua própria espécie ou subespécie, distinta das demais. 14 espécies foram identificadas. 2 já estão extintas. As outras 12 sobrevivem, cada uma moldada pelo ambiente particular da sua ilha, e a diferença mais visível está na carapaça. Nas ilhas mais altas e úmidas, onde a vegetação é densa e cresce rente ao chão, as tartarugas desenvolveram carapaças em formato de cúpula, arredondadas, amplas, como um escudo de guerra. São tartarugas grandes, pesadas, que pastam gramíneas baixas e se movem entre a vegetação espessa sem precisar erguer o pescoço. O alimento está ali, ao alcance da boca. A cúpula protege e contém. Mas nas ilhas mais secas, mais áridas, onde o alimento cresce mais alto, nos ramos dos cactos do gênero Opuntia, por exemplo, aconteceu algo diferente. As tartarugas dessas ilhas desenvolveram carapaças em formato de sela, achatadas na frente, com uma elevação pronunciada sobre o pescoço, como uma abertura. Essa abertura permite que a tartaruga estique o pescoço para cima, mais alto, mais longe, alcançando os ramos que uma tartaruga de cúpula jamais alcançaria.
Cada ilha é uma pergunta que a natureza faz a si mesma. Se existe algo que todas as ilhas deste documentário têm em comum, não é o clima, não é a geografia, não é o tipo de animal que abrigam. É a pergunta. Cada ilha, ao emergir do oceano, fosse como vulcão, como recife erguido, como fragmento de continente que se desprendeu e flutuou para longe, fez uma pergunta silenciosa. O que é possível aqui? E a resposta cada vez foi diferente. Cada ilha é um experimento, e cada experimento é conduzido sem hipótese prévia, sem controle, sem prazo. A natureza não sabe o que vai encontrar quando a primeira semente germina na lava, quando o primeiro inseto pousa na rocha, quando o primeiro réptil arrasta seu corpo exausto para fora da água salgada e descobre que chegou a um lugar onde não há predadores. Ela não planeja, não antecipa, apenas responde ao que encontra. E é justamente por isso que as ilhas revelam o que os continentes escondem. Nos continentes, tudo é vasto demais, interconectado demais, ruidoso demais. As espécies se misturam, competem, se deslocam, se substituem. É difícil ver onde uma história começa e outra termina. Nos continentes, a vida é uma sinfonia de 100 instrumentos tocando simultaneamente, grandiosa, mas impossível de decompor. Nas ilhas, a vida é um solo, uma melodia clara, isolada, com cada nota visível. Aqui é possível ver a transformação no seu estado mais puro. Aqui é possível rastrear uma espécie até o momento exato em que ela se separou de outra. As ilhas são pequenas, mas as perguntas que fazem são enormes. Por que existem tantas formas de vida? O que acontece quando um animal encontra um mundo sem inimigos? Ele cresce, ele encolhe, ele muda de forma. O que acontece quando o inimigo finalmente chega? Quanto tempo leva para destruir o que levou eras para ser construído? E quanto tempo leva para reconstruir, se é que isso é possível? Cada ilha deste documentário respondeu a pelo menos uma dessas perguntas, e nenhuma respondeu da mesma maneira. E a partir dessas diferenças mínimas, invisíveis, quase aleatórias, surgiram mundos completamente distintos. Cada ilha escreveu sua própria resposta, e cada resposta é, ao mesmo tempo, particular e universal. Particular, porque só existe ali. Universal, porque conta algo sobre como a vida funciona em qualquer lugar. As ilhas não são exceções, são revelações. São os lugares onde a natureza, isolada do barulho, fala com mais clareza. E se soubermos ouvir, o que ela diz é sempre a mesma coisa. Dê-me um espaço vazio e um pouco de tempo, e eu encontrarei um caminho.